Olá, amados amigos, irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui, essa fim de tarde de terça-feira, tomando um cafezinho e vou responder algumas perguntas que as pessoas andam me fazendo, crentes, não crentes, nesse momento de pandemia, nesse momento de reclusão, lockdown. Eu tenho recebido várias perguntas pelo WhatsApp, inclusive no Facebook também, algumas ligações de algumas pessoas que estão muito preocupadas. E o engraçado é que eu acho que eu tenho visto que elas estão mais preocupadas que muitos crentes, né? Então eu fiz um estudo sobre as perguntas que me fizeram. Mas antes de a gente começar o estudo, que vai ser rápido, vai lá na nossa página, lá no YouTube, lá, tá? Vai lá, clica lá em inscrever, Pastor Binho Costa, Gladiador, clica lá em inscrever, faz sua inscrição, tá? Dê um like lá nas mensagens, ative o sininho para você receber as mensagens lá sempre que tiver mensagem no Facebook, assista para dar visualização e nos ajude aí a manter esse canal de pé, funcionando no ar, pelo menos nesses momentos de pandemia. Então, queridos, vamos lá rapidamente, sem a gente perder muito tempo. Eu fiz um estudo aqui sobre as perguntas que me fizeram, tá? Eu vou falar sobre o arrebatamento da igreja, tá? É um assunto muito prazeroso, muito interessante se falar, porque você acaba tendo que estudar muito a palavra de Deus, vários textos da Bíblia, você aprende mais ainda. Eu sou sempre um eterno aprendiz da palavra do Senhor, aprendo com todo mundo, tá bom? Vamos lá, arrebatamento da igreja, quero falar um pouco do arrebatamento da igreja, tá? Coisa simples, coisa rápida. Abra aí Apocalipse capítulo 3, verso 10. Apocalipse capítulo 3, verso 10, que vai dizer assim a palavra do Senhor: porque guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Vamos lá de novo. Porque guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Então, não é nada difícil, complicado. Eu fiz as anotações de caneta para poder eu não esquecer, tá? E depois você pode mandar mensagem pelo WhatsApp, no grupo da igreja, tá? No Messenger, sobre algumas perguntas que você tem interesse em saber, dúvidas para tirar. Queridos, as perguntas que são me feitas, eu simplifiquei, bem simples para poder sermos breves. Quais sinais identificam que Jesus Cristo está voltando? Eu simplifiquei de todas as perguntas que me fazem, eu simplifiquei, porque depois a gente vai colocando outros estudos aqui. Então, quais os sinais que identificam que Jesus Cristo está voltando? Aí eu vou te dizer alguns sinais dentro desse resumo bem curtinho. Para os tempos de hoje, quais são os sinais que revelam, que mostram, que identificam que Jesus está voltando? Primeiro dos sinais que você pode notar com mais facilidade é a passividade das pessoas, tá? Que se dizem cristãs e com tudo que acontece elas se mantêm passivas, ou seja, inertes às coisas que estão acontecendo. Esse é um dos primeiros sinais de que a volta de Jesus Cristo está próxima. Quando as pessoas não mais se atentarem para tudo que está acontecendo, para as coisas que estão acontecendo. Segundo sinal é a zombaria de alguns, tá? Que se dizem cristãos e outros que não dizem nada, mas zombam ao dizer que Jesus está dizendo que volta há tanto tempo, já faz 2000 anos e até agora ele não veio. Então, queridos, eu ouço isso também de muitos crentes, de muitas pessoas que são crentes. Então, eu quero trazer uma lembrança para você que se encontra lá em Mateus, no capítulo 25, de 1 a 13, sobre essas pessoas que acham que Jesus está tardando para voltar. E aí, como eles acham que está tardando, então não vai ser agora mesmo. Outros dizem que tem muitas coisas para acontecer. Então, a parábola das 10 virgens vai trazer uma coisa interessante sobre isso. O que a parábola das 10 virgens diz? Olha só, no versículo 15, no versículo 5 do capítulo 25, vai dizer que demorando o noivo, ou seja, na cronologia delas, demorando o noivo, tá?
elas cochilaram, elas dormiram, todas, a palavra diz que todas elas dormiram, mas a meia-noite, que simboliza um tempo da noite, tá? Não vou dizer para você que é meia-noite em ponto, simboliza no meio da noite, tá bom? À meia-noite ouviu-se um barulho e um clamor. Aí vem o esposo, o barulho e o clamor. Aí vem o esposo, aí vem o marido. Então, todas se levantaram rapidamente, prepararam as suas lâmpadas, porém só 5 tinham azeite e 5 não tinham. Alguns textos dizem que eram as prudentes e as nécias. As prudentes tinham o azeite simboliza o Espírito Santo em você, e as outras não tinham, então elas tiveram que sair para buscar azeite, ou seja, ir a alguma igreja, algum lugar buscar a presença do Espírito Santo. Só que as 5 que já tinham, entrou com o noivo nos seus aposentos, e a porta foi fechada, tá? E aí, quando elas voltaram, olha só que coisa interessante, e elas bateram na porta, tá? O versículo 12 vai dizer: não vos conheço. E aí Jesus termina no versículo 13 dizendo: vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então você tem que estar pronto, você tem que estar preparado. Observe, querido, que esse é um momento muito delicado que nós estamos vivendo, tá? É um momento muito delicado que a humanidade está vivendo, que a sociedade está vivendo, tá? Um momento de muitos anseios pela volta do comércio, da economia, de muitos desejos das pessoas saírem de casa, de irem para a rua, de curtir uma praia, um shopping. É um momento muito delicado que foge à normalidade das nossas vidas. E muitas pessoas querem voltar às suas rotinas normais. Não está errado. Tá? Entenda que querer voltar à rotina, querer voltar a fazer as coisas que gosta, não há nenhum erro nisso. O problema é o que está por trás disso daí, que é a falta da esperança e da fé de que o Filho de Deus está voltando. E tudo isso que está acontecendo, de uma hora para outra, pode ficar no passado. Para nós, servos do Senhor, crente, igreja, nós temos que ansiar pela volta do noivo, por Cristo Jesus, não pela volta do comércio, não pela abertura dos shoppings, não para ir à praia, não para ir à praça. Porque se você não estiver preparado num momento desse, que você não sabia, você foi pego de surpresa, foi colocado dentro de casa, trancado, você não sabia. Sabia que você ia passar por isso? Você não sabia. Então, se você não sabia que ia passar por isso, se você está passando, você tem que estar preparado para a volta de Cristo, que pode se dar a qualquer momento. O tempo que você está aguardando a abertura do comércio, através do encerramento do lockdown ou do isolamento social, que você está aguardando ir para a rua, outros dizem que querem sentar no bar, encher a cara, outros dizem... Gente, o tempo que vocês estão se preparando para isso, é o tempo que vocês deveriam se preparar para a volta de Cristo. Que pode ser que nesse meio termo Jesus volte. Pode ser que a gente não saia de casa tão cedo. Só Deus sabe. Lógico que eu oro e torço para que a gente saia, mas só Deus sabe. Pode ser que a vida de agora para frente seja completamente diferente do que era antes. Você está me entendendo? Então, nesse momento de tanta falta de esperança, de tanta falta de amor das pessoas, falta de fé, as pessoas deixaram de se amar, as pessoas estão muito com seus nervos à flor da pele, muito violentas no que estão falando, no que estão fazendo. Essa polarização política está destruindo a fé de muita gente, queridos. E aqui está um dos sinais da volta de Cristo, que é o esfriamento espiritual e a falta de amor. Queridos, então, alguns pastores, alguns líderes, crentes, anseiam também pela abertura de suas igrejas. Veja bem, queridos,
A tua casa é uma igreja, entenda isso. A tua casa é uma igreja, o teu lar é uma igreja. Você, tua esposa e teus filhos é uma igreja. A palavra de Deus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então anseie para fazer dessa igreja chamada casa, família, uma igreja fervorosa, tá? Uma Filadélfia do Senhor, tá? Esquece a Laodiceia por enquanto, ou até mesmo a Filadélfia que está lá fora de tijolo, de parede, e se concentra na sua Filadélfia familiar. Acende o incenso da oração aí, acende o louvor, a adoração a Deus e desce fogo do Senhor, tá? Enquanto muitos estão ansiando por muitas coisas, eu anseio pela volta de Jesus. E você? Pelo que você tem ansiado nesses momentos. Queridos, a grande tribulação terá uma duração de 7 anos divididos em 3 anos e meio. Entenda aí. A grande tribulação terá uma duração de 7 anos divididos em 3 anos e meio. Um cafezinho? Estudar tem que ter um cafezinho, né? Então vamos lá. Como disse o profeta Daniel, aí você pode ler lá em Daniel capítulo 9, verso 26 e 27, ele vai dizer o seguinte, que depois das 72 semanas será cortado o Messias, ou seja, Jesus já veio, ele já foi tirado, então isso já aconteceu. Nós entramos numa outra fase, que será dividida em 2 vezes. Então, o governante firmará com muitos um pacto, uma aliança que durará 7 semanas, entendeu? Um governante surgirá que firmará com muitos no meio desse caos todo uma aliança, um pacto que durará 7 semanas. Mas na metade dessas 7 semanas, ou seja, 3 anos e meio, porque, queridos, a palavra semana, através de uma profecia, significa 7 anos. Então, na metade desses 7 anos, 3 anos e meio, ele romperá essa aliança, esse pacto que ele fez dessa falsa paz. Então ele encerrará, ele ordenará o fim dos sacrifícios e dos manjares, ou seja, ele acabará com a adoração a Deus. Ele firmou um pacto, uma aliança com as 3 maiores religiões do mundo, que é o quê? O cristianismo em primeiro lugar, o islamismo em segundo, e o hinduísmo é a terceira, mas o hinduísmo não entra nessa cota, porque o tratado de paz não é com a Índia, o tratado de paz não é com os hindus, o tratado de paz é com os judeus. Então Israel receberá as 3 religiões, o Islã, o cristianismo e o judaísmo, e haverá uma paz entre eles, uma paz entre nós, uma falsa paz, entendeu? Então ele cortará a adoração dessas 3 religiões a Deus, tá? Então, a primeira parte da tribulação será marcada pelo aparecimento, então, do anticristo. Ele vai surgir nisso daí, tá? E que firmará uma aliança, um pacto, com muitos, tá? Porém, querido, veja só que coisa interessante. Será uma falsa paz. E Jesus, lá em João, no capítulo 14, verso 27, ele já antecipa isso. Olha o que Jesus diz lá, querido. João 14, 27. Olha só o que Jesus fala lá. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo te dá. Olha só o que Jesus está falando. Jesus está te trazendo um alerta. Olha só. A minha paz eu te dou. A minha paz eu te dou. Mas não é igual a paz que o mundo te dá. Tá ok? E aí no final Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração, não se preocupe, não se atemorize com as coisas que vão acontecendo, fique com a minha paz, que a minha paz é a verdadeira paz. Então, nesse primeiro momento da igreja, nesse primeiro período, a igreja estará aqui na terra ainda, entendeu? Nós estaremos no meio desse turbilhão, tá? De política, de negação, de falso adoração a Deus. Nós vamos estar nesse meio. Você pode ver que essas coisas estão acontecendo, não é verdade? Então, tudo isso é para que se cumpra o que está dizendo lá em 2 Tessalonicenses. Pode abrir lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3.
A igreja precisa estar aqui nesse momento para que se cumpra a palavra do Senhor. E o que diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3? Ninguém, olha só, ninguém, de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o homem do pecado. Em algumas versões, eu prefiro ficar com o homem do pecado, entendeu? Ninguém, presta atenção, ninguém vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então a igreja tem que estar aqui, porque a igreja vai ver o anticristo. Ela vai presenciar o anticristo. Isso é muito importante. Em Mateus, querido, no capítulo 24, verso 29 e 31, disse Jesus, e logo depois, presta atenção nisso, a sequência dos textos é uma linha só de interpretação da tribulação e do arrebatamento da igreja. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então, veja bem, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, ou seja, um sinal será dado da volta de Cristo, tá? E todas as tribos da terra, tá? Se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor de clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos, tá? Desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Então, haverá um sinal no céu, haverá um toque de trombeta e a igreja será levada. Mas todo olho verá esse sinal, entendeu? Isto prova que a igreja, tá? Que a igreja estará na terra durante os primeiros 3 anos e meio da tribulação. Tá bom, querido? Então, em meio a todo esse turbilhão de problemas, muito em breve, Deus estará chegando para nós. Haverá um tratado de paz e nós seremos tirados, porque Deus não vai permitir que nós estejamos aqui. Ao passar esses 3 anos e meio, querido, de falsa paz, o que ocorrerá é a quebra do tratado pacto. Eu já havia dito isso para você, do acordo de paz. E a igreja será arrebatada, porque a igreja não vai ficar na tribulação, tá? Depois da quebra desse pacto, a igreja não fica mais aqui. Para que se cumpra a profecia que está lá em Daniel, o que nós lemos no início, Daniel capítulo 9, aí já é o verso 27, que diz que o anticristo, tá, ordenará o fim do sacrifício, ou seja, acabará a adoração a Deus e começará a perseguição, tá? As religiões da terra, as pessoas fazendo cessar a adoração a Deus. A igreja então, já conhecendo o anticristo, tá, o filho da perdição, ela não mais estará aqui, conforme disse o Senhor à igreja. O que Deus disse? Apocalipse 3:10. Porque guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Então é muito importante que você grave isso daí, tá, querido? Observe uma coisa, o que está nessa palavra que nós lemos. Na palavra, a palavra de Deus diz assim: te livrarei da hora. Isso é muito importante, porque Deus não está dizendo na hora, está dizendo da hora. Pastor, e o que isso tem a ver uma coisa com a outra? É simples, pensa comigo. Na hora significa que quando estiver acontecendo, quando você estiver passando por tudo isso, toda desgraça, aí Deus viria. Não é isso. Deus está dizendo que vai nos livrar, vai livrar a tua igreja da hora, ou seja, quando tudo isso se preparar para acontecer, Deus nos leva, entendeu? Antes de acontecer tudo isso, Deus nos leva. Por isso que eu digo para as pessoas, nós não passaremos pela grande tribulação.
Nós passaremos pelos princípios, mas pela tribulação não. Um noivo jamais deixaria sua noiva passar por dificuldade. E Jesus não morreu para que a sua igreja passasse por problemas, pelo contrário, Jesus morreu para que a sua igreja fosse salva por ele. Amém, queridos? Então a igreja será levada na hora da tribulação, tá? A igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, eu quero dizer para você que é um entendimento meu, por tudo que está acontecendo, por toda a história que a gente já conhece, desde Jesus Cristo até o dia de hoje, estou falando da parte da igreja, do cristianismo, nós estamos vivendo dias de Laodiceia e de Filadélfia. Nós estamos aqui, ó. Essas duas igrejas estão vivendo esse momento, tá? Dias de Laodiceia e dias de Filadélfia. Então isso é muito importante, porque a igreja de Filadélfia é a igreja fiel a Deus. A igreja de Filadélfia é a igreja que vai subir no arrebatamento, que vai junto com o Senhor. Já a igreja de Laodiceia é a igreja que acha que vai subir, tá? Então você vai vendo aí que igreja você é. Você é Filadélfia e você é Laodiceia. Então você lê quem é Filadélfia e você lê quem é Laodiceia. Amanhã eu vou falar no culto da noite justamente sobre essas duas igrejas, tá? Querido, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia são as igrejas desse tempo do fim. Creio profundamente nisso, tá? Já para a igreja de Laodiceia, o Senhor diz: conheça as tuas obras. Olha o que o Senhor diz: conheça as tuas obras, que nem és frio e nem morno. Porque és morno, né? Não és frio nem quente, és morno. Porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse capítulo 3, 15 e 16. Essas duas igrejas já estão vivendo o tempo do fim, tá? Nós já estamos vivendo o tempo do fim. Uma será tomada e a outra será deixada. Como disse Jesus em Mateus 24, 40. 2 homens estariam na lavoura. Um será levado e o outro ficará. Entendeu? Um será levado e o outro será deixado. O que significa isso, pastor? Simples. Essas duas pessoas podem ser eu e você. Entendeu? Pode ser você e seu pai, você e sua mãe, você e seus filhos. Tá ok? Pode ser você um sócio, pode ser um amigo, você um professor, você e alguém. Deus vai levar um de vocês, Deus vai levar um de nós. Então, na volta de Cristo Jesus, queridos, a segunda volta de Cristo, o Senhor não vai respeitar nenhuma aliança entre os homens. O Senhor não vai respeitar aliança de casamento, aliança de cartório, assinatura de documento, contrato. Para ir para o Senhor, isso não está dizendo nada na sua volta. O Senhor vai levar quem é dele. Aquele que está selado, o Senhor vai levar. O Senhor aplicará o seu juízo e efetuará a separação, independente de sangue familiar ou de aliança. Como disse Jesus na parábola do joio e do trigo. Preste atenção na parábola do joio e do trigo. Todas as palavras de Jesus convergem para o arrebatamento da igreja, para tirar a noiva da tribulação. Olha só que coisa interessante. O que ele diz na parábola do joio e do trigo? O Senhor diz que ele separaria o joio do trigo. E aí, em Mateus capítulo 7, 21 a 23, vai dizer, o joio vai dizer: Senhor, em teu nome eu preguei o evangelho, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz milagre, em teu nome eu fiz isso. Mas o Senhor vai dizer para o joio: não vos conheço, vós que praticou a iniquidade a vida inteira. Laodiceia, eu não te conheço, as tuas obras são más. Eu conheço Filadélfia, agora Laodiceia eu não conheço. Você está entendendo, querido? Você está entendendo? Aí o apóstolo Paulo vem, 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, olha só que coisa tremenda. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, para a gente finalizar. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, oh glória, que delícia, que coisa maravilhosa, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então vai ter 2 no campo, um será levado e o outro vai ficar. E aí às vezes você está lá com a mangueira molhando o jardim, conversando com a tua mãe, você é selado pelo Espírito Santo, sua mãe não é. E aí, fica a mangueira no chão jorrando água, sua mãe fica que nem uma doida procurando você. É por isso que você tem que falar do amor de Cristo para os seus, para vizinho, para o vizinho, para o primo, para a prima, para a família, porque você tem que salvar eles, se é que você quer que eles morem no céu. Entendeu? Esse é o momento. Entendeu? Esse momento de turbulhão aí, de coisas aí, é o momento de você falar do evangelho. Então, querido, só vai subir quem é selado. E o que é o selo de Deus? É simples, anota aí. Efésios capítulo 4, verso 30.
Não entristeçais o coração, o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual estáis selado para o dia da redenção. Se você tem o Espírito Santo de Deus, então você tem um selo de Deus, tá? A prova da presença do Espírito Santo de Deus na vida de alguém é a sua transformação interior, transformação do homem interior, tá? Então, se você tem uma paixão por oração, por louvor e por palavra, esses são os sinais do selo de Deus na tua vida, que o Espírito Santo está com você. Paixão fervorosa, ardente pela palavra, pela oração e pelo louvor. Ah, querido, Deus está voltando, será um acontecimento maravilhoso. Essa é a garantia da vida eterna. Viva esses dias de turbulência, de problemas, né? Essa confusão toda, que vai vir um tratado de paz aí, tá? Aí você vai tomar um susto. É por isso que você tem que estar preparado. Viva com louvor, com oração, com palavra, com alegria, com festa, mesmo dentro de casa, nesses dias de tribulação, porque a nossa redenção está próxima. Deus te abençoe. Eu queria falar um pouco sobre o arrebatamento da igreja, espero que tenha explicado um pouco para você. Depois eu falarei do arrebatamento, depois eu falarei de quem vai ficar nesses 3 anos e meio, depois nós vamos falar da volta de Cristo, nós vamos preparar alguns estudos para que você possa entender, tá bom? Que Deus te abençoe, obrigado por tudo. Não se esqueça, inscreva aí no canal, Pastor Fabiano Costa, Gladiador, clica lá em inscrever, ativar o sininho, dá um like aí, assista, mantenha a visualização para esse canal aí poder funcionar sempre. Deus abençoe.